já criamos a nossa classe de dados e falta agora realizar a persistência dos dados. Ou seja, pegar todos os dados que nós vamos atribuir a cada atributo dentro da classe e realizar a sua persistência, salvar dentro de um banco de dados. Então, para isso, nós temos que adicionar algumas dependências ao nosso código. Por favor, me acompanhe no slide. Então, sempre que nós formos utilizar recursos de terceiros, ou seja, um banco de dados, utilizar alguma API, alguma biblioteca externa à nossa aplicação, nós temos que adicionar as dependências ao nosso projeto. Então, essas dependências elas são gerenciadas pelo Maven. Então, o Maven é aquela ferramenta que gerencia as dependências. Então, ele faz o download e instala essas dependências na nossa máquina de forma automática. Então, antigamente, quando nós desenvolvíamos em Java, a gente tinha que entrar no site do fornecedor, fazer o download das bibliotecas e adicionar manualmente ao projeto. E hoje não, com o Maven, você só especifica qual biblioteca você quer utilizar, informa dentro do .xml, que é o arquivo de dependências do Spring, o próprio Maven se encarrega de baixar e instalar essas dependências. Então, no nosso projeto, na parte referente à persistência de dados, nós vamos utilizar duas dependências. Então, a primeira dependência é o MySQL Connector /J, ou seja, é o driver de conexão do MySQL. Então, o que faz essa biblioteca? Basicamente, é essa biblioteca que nos permite nos comunicarmos com o banco de dados, enviar os comandos para inserir, remover, atualizar os dados, né? E também recuperar todos esses dados. Então, nós precisamos dessa biblioteca no nosso projeto, senão a gente não consegue utilizar o banco de dados. Se fosse o SQL Server, por exemplo, nós tínhamos que baixar a dependência do SQL Server. Então, a gente pode obter essa informação lá no site da Microsoft ou utilizar o site do Maven Repository, que eu já vou mostrar na sequência. Então, voltando ao slide, vamos à nossa segunda dependência. Então, a segunda dependência é o Spring Boot Starter Data JPA. Então, o JPA é uma API da linguagem Java, que é a Java Persistence API. Então, a JPA ela vai nos permitir realizar o mapeamento objeto relacional das nossas entidades e, além disso, utilizar o Hibernate, que é um framework ORM para persistência de dados. Então, ao invés de criar uma classe de persistência de dados, onde nós vamos implementar todos os comandos SQL, o Hibernate ele vai fazer isso de forma automática, ele já vai fornecer o método de inserção. Então, dessa forma, nós não vamos precisar utilizar aí, né, fazer tudo manualmente. Então, nós vamos precisar adicionar essas dependências ao nosso projeto. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, aqui tem o Maven Repository. Então, aquele site que eu comentei anteriormente. E aqui nós podemos pesquisar as mais diversas bibliotecas. Então, por exemplo, nós precisamos do MySQL. Então, a gente pode digitar aqui em cima, pesquisar. Veja que ele já vai listar aqui várias bibliotecas. E aqui nós precisamos dessa primeira, MySQL Connector para o Java. Então, aqui tem várias versões dessa biblioteca. Então, a gente pode utilizar a mais atual. E veja que aqui embaixo ele me dá um código, ó. Ele me dá a dependência. Então, basta eu copiar essa dependência e colar no meu projeto, que o Maven ele já vai fazer o download da biblioteca e instalar no nosso projeto. Então, eu já fiz isso anteriormente. Então, eu tenho aqui as dependências, tanto do MySQL quanto do JPA. E agora a gente precisa adicionar ao nosso projeto. Então, a gente vai vir aqui embaixo, aqui no último arquivo .xml. Vamos dar 2 cliques. Veja que aqui no .xml nós já temos várias dependências. Então, a biblioteca web do Spring, o Boot DevTools, que é uma ferramenta do Spring, que ele já reinicializa o servidor sempre que nós fizermos alguma
alteração, tem a dependência do Tomcat, tem as dependências de testes, e aqui no final das dependências, nós vamos adicionar também a do MySQL e a do JPA. Então, na hora que eu salvar aqui, então adicionei a dependência, salvei, veja que aqui no canto inferior direito, o Maven já começa a trabalhar. Então, ele já começa a fazer o download das dependências. Então, pode ser que ele demore um pouquinho, e enquanto isso, nós vamos dar sequência aqui na nossa aula. Então, lá na JPA, nós temos o Hibernate. Então, o Hibernate ele é um framework ORM, então um framework de mapeamento objeto relacional. E esse Hibernate ele é muito importante porque ele vai automatizar muitos processos dentro da nossa aplicação. Então, quando eu quiser salvar os dados, o Hibernate ele já tem o método de persistência. Se eu quiser recuperar, fazer uma consulta de dados, o Hibernate ele também fornece um método de consulta dos dados de forma automática. Então, trabalhando com o Hibernate, nós podemos dizer que, basicamente, nós não vamos utilizar código SQL. Ele vai gerar os códigos SQL de forma automática para a gente, né? Então, ele é uma abstração da camada JDBC, então Java Database Connectivity, né? Então, ele utiliza ali a biblioteca do JDBC, porém, ele faz isso de forma automática, né? Não sei se você anteriormente já trabalhou com o JDBC, mas você tem alguns objetos, né, o prepare statement, connection, e a conexão e os comandos você tem que gerar tudo de forma manual. Então ele abstrai essa camada e faz tudo de forma automática. Então aqui um exemplo, então nós temos um diagrama UML, categoria, ID, nome e ativo. Então aqui o diagrama UML e aqui a implementação da classe Java referente a esse diagrama. Então aqui os atributos da classe categoria. Então para vocês perceberem a vantagem agora de utilizar o Hibernate, né, fazendo uma comparação do JDBC com o JPA. Aqui nós temos uma classe JDBC. Então veja, você tem que declarar a conexão, tem que instanciar a conexão com o banco de dados. E aqui, ó, veja, eu tenho o método insere. Então, esse método vai fazer o quê? Vai pegar os dados da categoria e inserir no banco de dados, né? Então, veja que eu tenho que definir tudo de forma manual. Passar aqui ó, por string, ó, insert em categorias, passar o comando SQL por texto. Só que o nosso sistema ele vai se expandir, ele vai crescer. Então, pode ser que eu tenha que incluir novas colunas aqui nas categorias e eu vou ter que a todo momento dar manutenção. Então isso acaba sendo bem cansativo, né? Então depois declarado o comando SQL, nós temos o prepare statement e lá embaixo tem o execute que vai de fato inserir os dados no banco de dados. Já do lado direito nós temos aqui a implementação com o Hibernate. Então veja que é muito mais simples essa classe de acesso a dados. Já diminui consideravelmente o número de linhas. Veja que eu não preciso declarar conexão, eu apenas vou utilizar ali, instanciar o Entity Manager, que é a classe que vai fazer a persistência de dados, e ali no insere eu vou utilizar o método persist do Entity Manager. E por parâmetro eu vou passar a categoria que eu quero inserir no banco de dados. Então veja, comparando as duas classes, veja que o Hibernate traz inúmeras vantagens para nós desenvolvedores. Então a partir de agora nós não vamos mais trabalhar com o JDBC, e sim com a JPA junto com o Hibernate para ter um ganho de performance e agilidade dentro do nosso projeto.